Vocês sabem, tá? Essa novela do corte de gastos tá muito engraçada. Vários capítulos, todo dia eu falo um pouquinho disso aí, porque tá muito engraçado, né? A gente sabe que eles não vão conseguir cortar nada, porque o Lula, a cabeça do Lula é para não cortar nada, né? Ele não quer cortar, ele quer gastar mais. O Lula não entende a economia da coisa, ele não entende a lógica. Ele acha que cortar gasto do governo está prejudicando os pobres. Não, meu amigo, é o contrário. Cortar gasto do governo ajuda o pobre. O pobre se ferra com o governo gastando muito, porque o governo gasta mal. Então, quando o governo gasta mal, ele acaba gastando com os amigos dele, com os cupincha do Lula, acaba gastando com empresários, amigos do governo, e com o povo mesmo. O povo sobra para o povo, sabe o quê? A inflação. E a inflação, meu amigo, é terrível para o pobre. A pior coisa para o pobre é a inflação. O pior imposto que tem para o pobre é a inflação. Enfim, então nessa coisa, né? Iam anunciar na terça-feira, jogaram para quarta, agora jogaram para mais para frente. Vamos ver se anunciam hoje na quinta-feira. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo não tinham anunciado, tinham jogado mais para frente. O que aconteceu? Diz que foi feio, tá? Um monte de jornalista dizendo que teve ministro que quase saiu no tapa. Quase saiu no tapa lá, ó. O Palácio do Planalto foi palco de intensas reuniões nos últimos dias para convencer ministros do pacote do corte de gasto defendido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. As discussões, segundo informações da coluna do Estadão, envolveram momentos de tensão entre ministros de áreas-chave, refletindo divergências externas e crescente receio de impacto. Ou seja, os ministros não gostaram, né? E, segundo estão dizendo, teve pancadaria mesmo, teve briga mesmo, né? Aqui, ó. Últimos a saber, ministros alvos dos cortes se acham traídos pelo governo Lula. A secretária executiva da Casa Civil soou a trombeta para que fossem chamados ao Planalto para exercerem uma espécie de direito de defesa. Então o que aconteceu? O Haddad estava combinando com o Lula de fazer um monte de corte, mas nem ia avisar para os ministros. Aí a secretária executiva da Casa Civil, a Miriam Belchior, chamou os ministros, falou: não, corre aqui porque estou querendo cortar tudo da sua pasta. E aí chegou um monte de ministros lá, a reunião era para ser uma reunião pequena com poucos ministros, encheu de gente, todo mundo brigando, ninguém querendo corte de gasto. Qual que é o problema dessa gente? O problema dessa gente é aquilo que eu falo para vocês, é o problema do Lula também. Esse pessoal da esquerda tá crente que governo resolve problemas, que governo é uma coisa positiva, que governo vai ajudar os pobres e não sei o que lá. E não vai, a gente sabe que não serve para nada. Governo só torra dinheiro mesmo, é um sanguessuga que torra, um parasita que parasita a sociedade, que rouba sangue dos trabalhadores, né? Aqui, ó. Sobrou para geral, os ministros do Desenvolvimento Social, Previdência, Saúde, Educação e Trabalho, chamados às pressas ao Planalto, chamaram de traição. Como assim traição, pô? Corte de gastos, ministro da Economia, em tese tem precedência mesmo. A economia é isso daí, não tem como que fazer. Não tem dinheiro, dá seu jeito aí, dá seus pulos aí, né? E só que, no final das contas, qual que é o problema? O problema é que o Lula concorda com os ministros. O Lula acha que não tem que cortar nada. O Lula acha que Estado resolve problemas, né? Então, mais uma vez, entrou essa confusão danada aqui dos ministros do Lula nesse caso, né? Aqui, ó. O bicho pegou quando a solução dos ministros foi combater fraudes. Ou seja, os ministros não querem cortar nada. Eles falam, não, que a gente vai fazer uns arranjos aqui de combater fraudes e coisa e tal. Igual fizeram com a aposentadoria, deixaram um monte de gente sem aposentadoria, com Bolsa Família também. E tipo assim, cortar fraudes, ok, tem que cortar fraudes mesmo, mas não, o momento precisa de mais do que cortar fraudes, tem que ter cortes mesmo, né? E aí a Simone Tebet explicou que só isso não seria suficiente, tem que ter corte mesmo, né? Sobrou até para o Bessias, que também teve que, foi lembrado por tentar engordar o salário da sua turma com mais um privilégio, o auxílio saúde. Então, ou seja, o pessoal todo tá chateado aqui, teve briga feia lá, né? Aí, e depois dessa reunião de 5 horas, com briga, o governo empurrou o novo anúncio sobre corte de gasto. E tá muito engraçado essa novela. Não vai sair nunca, cara. Não vai sair nunca isso. E quando sair, vai sair aumento de imposto. Não vai sair corte de gasto, vai sair aumento de imposto. Pode escrever o que eu tô falando. Mas briga no final das contas, cara. É impossível. O governo Lula não entra na cabeça dessas pessoas o fato de que eles são o mal. Eles estão do lado errado da coisa. Eles continuam achando que eles estão do lado certo, eles estão salvando a população, salvando os pobres. Não, meu amigo, vocês estão prejudicando os pobres, vocês estão aumentando a inflação, o que prejudica a vida dos pobres, né? Por quê? Porque aqui, ó, com essa brincadeira toda, as contas do governo já têm um rombo de 105 bi no acumulado em 2024. Acumulado até aqui, tá? Nós estamos no iniciozinho de novembro. Ainda tem novembro todo e tem dezembro inteiro ainda até o final do ano. Então ainda tem muito mais déficit para rolar nessa história aí, ó. Aqui, ó. Houve piora ante a 2023.
E lembra, 2023 eles tiveram uma licença do Congresso para gastar um pouco mais, porque eles alegavam que Bolsonaro tinha deixado um monte de problema. Bolsonaro não deixou problema nenhum, Bolsonaro deixou superávit. Só que o pessoal da esquerda queria contratar um monte de cupincha, queria encher a máquina pública de cupincha, sindicalista, de amigo, de companheiro e coisa e tal. E assim fizeram, né? Encheram de cupincha a máquina pública. Então pediram essa licença para gastar mais naquele momento. Só que esse ano estão gastando mais ainda. Por quê? Porque, né, continuaram contratando isso daí. É só o que o governo Lula sabe fazer. Extorquir as pessoas, roubar mais imposto da sociedade, voltaram com um monte de imposto, aumentaram o imposto da gasolina, que tinha sido derrubado no Bolsonaro, aumentaram o imposto de um monte de coisa, pioraram a situação do brasileiro, um monte de coisa, e agora, né, para onde é que vai esse dinheiro? Está indo para esse negócio todo aí, de um monte de cupincha, um monte de amigo deles lá, e o Lula dizendo que está indo para ajudar pobre. Está indo para ajudar pobre nada, Lula. Está indo para ajudar os seus amigos, pô. E seus amigos não são pobres, não. O Lula adora se pagar de pobre, né? Dizer que é pobre. Não porque eu sou pobre. Não, o Lula tem milhões e milhões de dinheiro. Pô, tem dinheiro pra caramba, um monte de apartamento, coisa e tal.